Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Coloquei esse layout de live aqui para vocês não sentirem falta do pré-jogo, mas hoje não é ao vivo, esse vídeo não é uma transmissão ao vivo, porque eu sei que tem gente que vai pensar isso. Esse vídeo é para falar sobre os jogos que vão rolar a partir de agora às 2 da tarde, na primeira e na segunda faixa horárias que tem jogo, né? Começando pelas 2 da tarde, depois às 5 e 5h25 da noite. Golinho, Sunday Night Football maravilhoso, Breeze Rodgers. Esse eu falo ao vivo a partir das 8h30 da noite aqui no Golim Sports, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, meus amigos, é falar sobre os jogos que vão rolar na NFL na faixa das 2, na faixa das 5, que é jogo bom atrás de jogo bom, a verdade é essa. Então vamos começando com as 2 horas da tarde, Chicago contra Atlanta Falcons em Atlanta, um baita de um jogo interessante, os Bears... Caraca, o que tá acontecendo com os Bears, cara? Eles estão voando. Vamos ver, eu quero ver. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser contra a Atlanta, que apesar de estar 0-2, eu ainda acho um time interessante. Calvin Ridley, um cara interessante. Matt Ryan fazendo mais passe do que não sei quem. Então eu realmente acho que pode ser legal esse jogo. Los Angeles vai até Buffalo enfrentar os Bills e esse também tem muita coisa pra acontecer, cara. Os Rams ainda tem umas parada de coisa pra provar, mas estão 2-0, então você vai falar mal de um time que tá 2-0, junto com outros dois na divisão, tudo bem, mas a questão é, os Bills também. E jogo em que alguém vai perder e deixar de ser invicto é sempre maravilhoso, é sempre uma treta e eu adoro. O Washington enfrenta Cleveland em Cleveland, que vai ser interessante, os dois times 1-1, e eu também tô curioso pra ver esse jogo aí. Os Browns começaram muito bem a segunda semana, começaram mal a segunda semana, foi muito melhor, quero ver como é que vai ser agora, e o Washington jogando fora de casa deve ser bacana também. Tennessee enfrenta Minnesota em Vikings e o Tennessee aí com 2 vitórias, enquanto os Vikings com 2 derrotas, se mostrando um dos piores times da NFL, e isso tá me deixando um pouco triste, porque eu realmente gosto bastante da franquia e tô curioso pra ver como é que vai ser. O jogo que eu mais tô esperando, mas é lógico, porque eu sou um clubista maldito, é Raiders e Patriots. Os Raiders vão até New England enfrentar os Patriots, e aí tem várias coisas legais. Os Raiders estão 2-0, sendo que a última vitória foi contra o Saints, uma baita de uma vitória com propriedade, 34 pontos feitos exatamente nos 2 jogos, e os Patriots vêm aí de uma vitória e uma derrota para os Seahawks naquele maravilhoso Sunday Night Football, e ainda tem uma questão histórica aí, de que Raiders e Patriots têm umas histórias em playoff que é maravilhoso, mas eu acho que o mais importante aí é que os Raiders vêm se mostrando uma das principais forças da AFC, mas vencer os Patriots tem um simbolismo muito legal nisso daí. São Francisco enfrenta Nova York, e esse também é um bom jogo, de um time 0-2 que são os Giants, apesar de ter um potencial legal, perderam para Steelers e Bears, e os 49ers que perderam o primeiro jogo, ganharam o segundo com muito mais força, mas perderam uma galera. De verdade, estou muito curioso para ver como é que vai ser esse 49ers com muitos desfalques, George Kittle, Nick Bosa, uma galera. E aí o Nova York com o Daniel Jones marombado, que eu tô curioso pra ver como é que vai ser. Cincinnati enfrenta o Philadelphia, e por que isso vai ser legal? O Joe Burrow não ganhou nada ainda. Ele tá triste porque nunca na carreira dele ele teve duas derrotas seguidas. Olha que triste, né? E os Eagles também estão 0-2. Quem leva essa vitória? Carson Wentz ou Joe Burrow? Tô muito curioso pra esse jogo. Outro jogaço, e é o último da faixa das 2 horas da tarde, Texans e Steelers. Aí é jogão. Coitado dos Texans, estão pegando só pedreira. Aí na semana que vem tem os Vikings, que dependendo pode ser um pouco mais tranquilo. Mas perderam pra Chiefs, perderam pra Ravens, e pra mim é o time com maior potencial de sair desse buraco. Porque de verdade, é um time muito legal, cara. Muito interessante, com peças interessantes, apesar de ter perdido uma galera. Mas enfrentam os Steelers 2-0, que ganharam bonito dos Giants, ganharam bonito dos Broncos também, que tem um potencial muito legal, jogadores muito legais também, e eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser esse jogo. Na faixa das 5 horas temos alguns jogos interessantes, começando por Jets e Colts, dois times que os Jets eu não esperava um começo tão ruim, sinceramente. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser, se isso vai ser tão ruim assim. Enquanto os Colts, que tem várias peças interessantes no time, perderam o primeiro jogo pros Jaguars, ganharam o segundo pros Vikings com muita facilidade. São dois times que eu tô muito curioso pra ver como é que vão andar a partir daqui. E eu tô curioso pra isso, de verdade, assim. Carolina enfrenta Los Angeles, Teddy Bridgewater enfrentando o nosso queridíssimo Justin Herbert, agora titular depois do acidente bizarro com o Tyrod Taylor, que o médico perfurou o pulmão dele sem querer.
Que coisa horrível. E aí vem os Chargers, uma vitória e uma derrota pros Chiefs na semana passada, e os Panthers com 2 derrotas, mas com um time interessante, cara. Robbie Anderson, Christian McCaffrey, o Teddy Bridgewater, então, perderam pros Raiders, foi um bom jogo, e perderam pros Buccaneers, e aí eles foram bem neutralizados. Tô curioso como é que vai ser agora nesse próximo jogo. Falando em Buccaneers, os Bucks pegam os Broncos, e aí eu tava muito curioso pra esse jogo, porque, beleza, primeiro jogo foi difícil pra caramba pro Brady e contra os Saints e tudo mais, e os Broncos estavam muito legais, eu tô bem curioso. Agora vem um Broncos cheio de problemas, eles vão com Blake Bortles titular, porque o Drew Lock machucou, já não tem Von Miller, já não tem Courtland Sutton, esse é um grande problema, então mesmo jogando fora de casa, eu acho que os Buccaneers, com tanta coisa pra provar, devem ganhar essa daí, é a única que eu apostaria alguma coisa, pra ser sincero, e provavelmente vai dar errado, porque sempre dá. Os Cardinals 2-0 recebem em casa Detroit 0-2. Detroit é um time interessante, cara. O Matthew Stafford não tá bem, mas ao mesmo tempo, sabe, você sempre vê um potencial nos Lions, porque é um time legal. Mas os Cardinals, cara, 2-0 sendo a primeira vitória contra os Niners, sendo a segunda contra o Washington. Eu realmente quero muito, muito ver o que vai ser esse Cardinals esse ano, que eu tô com expectativas bem grandes e esse jogo vai dizer muito sobre isso. O último, talvez o jogo mais esperado da semana, é o duelo maravilhoso entre Cowboys e Seahawks, mais uma vez no CenturyLink Field, lá em Seattle, infelizmente sem torcida, que é sempre uma parte muito legal. Os Rams ganharam dos Cowboys na primeira semana, 20-17, e aí os Cowboys ganharam dos Falcons naquele jogo bizarro, 40-39, mas os Cowboys ainda tem muita coisa pra provar, cara, 2 jogos sofridos aí. Os Seahawks ganharam dos Falcons com tranquilidade, apesar de ceder muita jarda, e ganharam dos Patriots no Sunday Night Football naquele jogo maravilhoso. E agora, Seahawks continua invicto ou o Dak Prescott vai dar uma surpresinha aí pra Seattle? Eu sinceramente não acredito, peço perdão pra torcida. Meus amigos, é isso, espero que vocês gostem. 8h30 da noite, horário de Brasília, desse domingão maravilhoso, dia 27, estamos aqui ao vivo para falar sobre o Sunday Night Football entre Green Bay e New Orleans. Espero que vocês curtam muito a rodada de hoje. Um grande abraço para todos vocês. Foi!